Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no capítulo 11 do livro de 1 Reis, do verso 14 ao 25. O tema, oportunidade perdida. A palavra nos diz assim: Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército, que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceu lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Mas Hadade, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido ao seu pai. Partiram de Midian e foram para Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito, até o faraó, rei do Egito, que deu uma casa e terras a Hadade e lhe forneceu alimento. O faraó acolheu bem a Hadade, ao ponto de dar-lhe em casamento uma irmã de sua própria mulher, a rainha Tafnés. A irmã de Tafnés deu-lhe um filho, chamado Genubate, que fora criado por Tafnés no palácio real. Ali, Genubate viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Hadade soube que Davi tinha descansado com seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então Hadade foi ao faraó e disse: Deixe-me voltar para minha terra. O que lhe falta aqui para que você queira voltar para a sua terra? Perguntou o faraó. Nada me falta, respondeu Hadade, mas deixe-me ir. E Deus fez outro adversário levantar-se contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além dos outros causados por Hadade. Assim, Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Meus amados, enquanto Salomão foi fiel ao Senhor e aos seus desígnios, ele e seu reino viveram seguros e em paz com todos os povos ao redor, sem nenhum tipo de adversidade, conforme 1 Reis 4, dos versos 24 ao 25, porque Deus mantinha longe os seus inimigos. A partir do momento que Salomão deixou de obedecer a Deus e rejeitou os seus mandamentos, tudo mudou. A segurança e paz deram lugar a lutas e tribulações. Os inimigos do reino despertaram e passaram a perseguir Israel. O primeiro adversário que se levantou foi Hadade, um edomita que escapou da morte quando Davi derrotou o exército edomita, segundo Samuel 8, de 13 a 14. Na época, ele fugiu ainda criança para o Egito, foi criado pelo faraó e se casou com a irmã da rainha. Após a morte do rei Davi, Hadade voltou para tentar recuperar o trono de Edom. O segundo adversário foi Rezon. Ele também tinha escapado da morte quando Davi venceu a batalha contra os arameus, ou também conhecido como sírios, segundo Samuel 8, de 3 a 6. Mais tarde, ele se tornou rei de Damasco e uma constante ameaça para Israel. A contínua presença de Deus não poderia ficar para sempre com Salomão, porque ele havia desprezado a sua graça. Ele havia rejeitado a misericórdia e o amor divino. Isso fez com que Deus retirasse sua proteção. O resultado foi que os seus inimigos se levantaram contra ele e o seu reino, tirando sua paz e os afligindo. Meus amados, Deus é soberano sobre tudo e todos. Nada acontece sem sua permissão, seja na vida dos homens, das nações, na natureza, no mar, na terra e no céu. Assim como Salomão, todos os dias temos a oportunidade de conviver e ver a verdadeira natureza de Deus. Ele é amor. Ele contempla a todos que o obedecem com misericórdia, bondade, proteção e paz. Podemos até passar por aflições, mas sempre com o Senhor ao nosso lado. Por isso, devemos temê-lo. Em Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao 17, diz assim: Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios,
aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Meus amados, não podemos desperdiçar, tampouco perder essa dádiva divina, mas sempre agir com sabedoria, tendo temor a Deus. Que Deus nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.